Porque a meditação, na verdade, ela é um caminho, ela não é o fim, né? Se a gente pegar o Patanjali, ele desenvolveu muito bem, eu gosto de associar, eu tive que associar e atualizar no meu dia a dia, né, uma meditação, eu chamo assim, meditação Hatha Yoga, porque ela envolve três pontes, né, tanto a questão meditativa, do yoga, e da Hatha, que é a filosofia, uma instituição que a gente criou aqui. Tá? Hatha significa Associação Cultural Atena, mas por trás dessa sigla, desse nome, tem uma modernização dos parâmetros de como se tem que viver hoje, né? Atualizar tudo que aconteceu, o que está escrito lá, digamos, na Bíblia, no República, de Platão, são elementos daquela época. A gente não pode tentar usar tudo aquilo aqui. E o Patanjali, na época dele, uma época ali, vamos dizer assim, por volta da época de Cristo, né? Porque às vezes falam que é 200 antes de Cristo, até 200 depois, as datas em que ele viveu. Ele trouxe 8, digamos assim, princípios do caminho do yoga. Mas o yoga, eu não consegui mais, depois que eu estudei as linhas meditativas e do yoga, e pratiquei, não consegui dissociar. Tanto é que hoje tem gente que diz assim, a meditação faz parte desse yoga, mas o que é o yoga? O yoga é uma forma de você, vamos dizer assim, buscar o controle mental. E o que é isso, se não é meditação também? A meditação é um caminho para dentro de si mesmo, mas você vai passar por sua parte mental, você vai ter que enfrentar o emocional, o energético, o mental. Chega um momento que você está ali no mental, e aí o yoga, ele se revela ou você fica bloqueado. E juntando com o que eu falei do Platão, o Patanjali, né, eu já vou chegar lá na profundeza da meditação, tá? A gente faz alguns rodeios, mas é importante vocês entenderem que é um processo de conexão. O Patanjali falava assim, um dos primeiros elementos, que é o yama, né? O controle, domínio sobre questões psíquicas que a gente precisa ter. Então, antes de falar de yoga, você me perguntou como é que eu pratiquei yoga, já vou falar também, e como eu pratico meditação, essas coisas. Os valores éticos, que é algo que o Elan está resgatando muito nesse momento, né? Ele falou, senso de dignidade, de virtuosidade, ele tem que ser uma das primeiras bandeiras a gente levantar. Antes de querer entender o mundo, decifrar a realidade, você tem que ser uma pessoa digna. Então, o Patanjali já falava que esse controle e domínio sobre você mesmo, de não roubar, de não mentir, não ser violento, cuidar para não ser violento, não só com força física, mas com as palavras, com o pensamento, tá? E buscar esse caminho de desapego, de dignidade, de honra, era um dos primeiros passos a serem dados para quem quer ser uma pessoa que vai meditar. E aí você pode dizer assim, Jean, vamos aproveitar nossa hora aqui, vamos falar das técnicas e das formas que a gente faz meditação. Tá? É possível fazer isso, mas eu vou me permitir falar um pouquinho sobre essa preparação para a meditação. Isso aqui já é caminho meditativo e do yoga. Você primeiro tem que fazer toda uma reflexão, e se não souber fazer sozinho, peça ajuda, né? De se você está com os seus valores éticos hoje ativados, ou você não está nem dando bola para isso. Né? Eu menti para mim mesmo, minto para os outros, não estou nem aí. Não sei quando é que eu vou ajustar as contas comigo mesmo, não estou interessado. Tá? Então, como é que você vai atingir um nível de elevação pessoal, classificação pessoal, dentro de um caminho de técnicas de yoga ou de meditação, se você está falhando no primeiro passo? Não pode falhar no primeiro passo. E para desenvolver o senso de controle, o yama, controle sobre si mesmo, que é diferente de domínio, mas o yama é uma palavra que junta as duas coisas. Primeiro você tem que controlar. Opa, eu deixei de mentir hoje. Tá? Depois o domínio não, agora eu posso falar algo que eu entendo como verdadeiro em tal momento. Então eu já tenho domínio. Esse processo, ele tem que estar sempre sendo trabalhado para aquelas pessoas que querem fazer meditação e atingir os benefícios da meditação. E tem também, aí o segundo passo que o Patanjali falava é o niyama, né? Eu acho interessante que o niyama, ele já é além do controle, ele é uma purificação, tanto interna como externa. Então, se o senso de controle da tua dignidade, do desenvolvimento das tuas virtudes,
ele é um pouco mais interno, frente à vida externa. O niyama, você precisa entrar numa ação externa também. Isso é muito bonito e muito interessante vocês entenderem. No momento que eu começo a ter um controle pessoal e buscando um caminho digno, eu tenho que dar o próximo passo, é o niyama. Aí eu vou buscar me purificar enfrentando o dia a dia. Não é fugir das coisas. Por exemplo, se tem uma pessoa que me faz eu ficar raivoso, pensamentos ruins, o niyama é como se fosse assim, eu vou passar limpo isso, eu vou conviver com essa pessoa, de certa forma eu vou enfrentar os meus problemas de convivência para me purificar e não deixar isso para o futuro, tá? Quando a gente começa esse processo de purificação interna e externa, isso impacta em viver junto com outras pessoas, com outros pensamentos, com ideias totalmente diversas, dentro da nossa casa, inclusive, isso é a melhor experiência. A gente reclama muito que os irmãos, o marido, a mulher, o pai, o filho, são muito diferentes, e aí dá embate, discussão de ideias, mas é um processo, se você entender, para quem quer buscar uma meditação profunda, é um processo de purificação. Se você entender que você está se purificando, entrando em atrito, em confronto com o diferente, mas você tem como atingir uma força de vontade, desenvolver um contentamento mesmo no caos, tá? E se conhecer mais, você fez esse segundo passo, que é o niyama. Veja como falar é bonito, né? É coisa assim, são conceitos maravilhosos quando a gente entende, mas a prática disso envolve anos, décadas, vidas, até a gente atingir esse patamar. E aí, sim, tem o terceiro passo, que é aquilo que foi meio que vendido como sendo o yoga, tá, no Ocidente, mas hoje está se desmistificando isso. O terceiro passo que o Patanjali falava são as asanas, né? As posturas, a firmeza muscular, física, mas uma firmeza com conforto. Então, um yogi que está fazendo as asanas, as posturas, ele é o yogi porque ele diz assim, ele pode ficar 90 dias naquela posição, ele está confortável, mesmo que para alguém que vai fazer em 5 minutos já começa a ter dor. Então, é importante esse processo, só que isso impressionou tanto os ocidentais que foram lá para o Oriente, que viam aqueles rishis, os sábios, os yogis, plantando bananeira, levitando, né, fazendo coisas malucas lá, ficando só numa perna. Veja como o ocidental, ele ficou tão impactado que ele disse, isso é o ouro do yoga, vamos trazer isso para o Ocidente. E as escolas que vieram para cá e começaram a se dedicar a esse terceiro passo, mas talvez, eu não estou lá presenciando o processo ali de desenvolvimento, né? Talvez o primeiro passo dessa questão de controle sobre os aspectos psíquicos e a purificação, o segundo passo, não foram tão trabalhadas. E para nós, para mim, chegou aqui no Ocidente, as escolas de yoga, que você ia lá e fazia muito mais exercício físico do que realmente uma alteração, digamos assim, pessoal, né, psíquica, emocional dentro de você. A questão, as posturas, elas são importantes, mas elas são uma parte da etapa. A gente não pode dizer que o fim da yoga, com um processo de movimentação ou estaticidade física para atingir um alto ponto de meditação, tem que passar ou tem que se manter numa postura. E bem como você falou, Tati, existe fluidez no corpo e você pode estar fazendo um Tai Chi Chuan, pode estar fazendo lá uma caminhada. Às vezes, se você tem autocontrole, você pode estar andando de bicicleta, dirigindo um carro e entrando no estado meditativo, consciente, com muita atenção no externo, e não está numa posição fixa, parada, ou puxando demais o braço para cá, a perna para lá. Aí o Patanjali continua, né? E eu penso que eu estou falando coisas que são muito importantes para aqueles que estão buscando sua própria forma de meditação, tá? É importante fazer essa introdução aqui. Depois, o quarto passo tem a ver com o pranayama, né? E isso é um controle, né, domínio. A gente está falando do yama de novo, né? Yama, controle, domínio, e prana, a gente pode pensar como os hindus, que é a energia, e numa tradição um pouco mais aberta, como respiração. Então, o pranayama são os controles do caminho do ar, da energia, tanto na inspiração, como na expiração, e como nos momentos em que a gente para de respirar.
Os yogis são muito avançados na questão de não precisar respirar, às vezes, para o coração, para a respiração, passa 40 dias, depois volta, vai com a saúde todo dia, né? O pranayama, eu uso muito, porque eu tenho uma turma de meditação, faz 16 anos que eu tenho meditação coletiva, né, conduzo turmas, tenho as minhas meditações diárias, pessoais, tá? Então, o pranayama é algo que eu não abro mão nunca. É o controle da energia, controle da respiração, porque é a chave para conectar o corpo e a mente. E conectar de uma forma harmônica. Não a gente, por mais que a gente sabe que existem linhas que fazem uma respiração muito profunda e rápida, né, para fazer, digamos assim, uma turbulência talvez não tão equilibrada entre corpo e mente. Mas, de modo geral, o yoga ele está conectado com os exercícios suaves de meditação, exercícios suaves de respiração, e assim você vai tendo o teu controle. No momento que você acelera muito e desconecta corpo e mente, pode perder o controle. Então, a respiração, o pranayama, é essencial, e eu fazer um parênteses aqui, né, já entregando algumas informações, na meditação coletiva, que é que eu sou mais disciplinado, digamos assim, né, com algo que é metódico com as turmas, a gente faz, primeiro, muito alongamento, as posturas, tá, os asanas, mas não é nada de que a pessoa sai lá dolorida e não é nada exagerado, não é uma escola de yoga, né, o Hatha Yoga, como se fala, não. São alongamentos que se faz antes de fazer exercício no futebol e tudo mais. Depois a gente faz a segunda etapa, um conjunto de controle da energia, da respiração, então os pranayamas. Para numa terceira etapa, aí a gente entra num processo que eu chamo mental, meditativo, muito mais ligado com essa questão do primeiro passo, do controle, da reflexão sobre o autoconhecimento, a purificação de pensamentos, né? A questão espiritual também é acessada. Então, coletivamente, eu trabalho sempre 3 blocos. O primeiro é aquietar o corpo. Quando você faz exercícios, alongamento, algum exercício um pouco mais intimado, você está dando atenção para o teu corpo. Mas a gente já vai negociando com o corpo, né, com os neurônios, com os músculos. Depois que a gente fizer isso para vocês se acalmem, não nos tire a concentração. Aí, segundo bloco, a gente faz bastante exercícios respiratórios de condução de energia também. Como eu sou reikiano, trago também o conhecimento do reiki, dessa prática de pranayamas. E a gente fala para o emocional daí. Emocional, ó, tal como o físico, que já recebeu seu prêmio, teve vários exercícios de alongamento, ele está bem relaxado. Agora, com a respiração, vamos pegar as emoções tensas e vamos destensionar elas para elas ficarem quase adormecidas. E o terceiro bloco, aí a gente vai para o trabalho mental, que o yoga é praticamente o trabalho da questão mental, né? A gente precisa ter controle, que é uma coisa, e depois ter domínio das atividades mentais. Então, esse terceiro bloco, alguns diriam, isso que é meditação. Eu diria, não, a meditação envolve todo o processo de você ir para dentro. O controle físico, controle emocional e controle mental é a meditação. E está ligado com os princípios do yoga. Claro que, para encerrar a questão do Patanjali, né, nós temos, assim, os pratyaharas, que daí é você meio que desligar os 5 sentidos. Então, esse eu faço também na questão do bloco mental. A gente começa assim, o olfato, ele está ali, eu estou sabendo que ele pode cheirar ou sentir qualquer odor que vier em volta, mas ele não vai estar muito ligado no externo. A visão também, se puder deixar os olhos fechados, é bom, ou semicerrados. Olha, se precisar, eu vou abrir o olho no meio da meditação e vou ver o que está acontecendo, mas não vai ser meu foco de atenção. O ouvido, o paladar, o tato. Então, essa parte do Pratyahara faz parte da meditação que eu trabalho também. E Pratyahara é um caminho de introspecção. Exatamente aqui começa aquela confusão de que a meditação é uma parte do yoga. Alguns interpretam assim, eu já diria que meditação é um caminho de ir para dentro, e esse caminho de ir para dentro não precisa ser só mental. Você vai chegar em alguma etapa mental. E o Patanjali ainda termina com a tríplice coroa, né? O Dharana, que são
exercícios ou trabalhos de concentração. Você pode se concentrar num objeto. Então, muitas vezes, com a turma, já usei assim, coloquei uma vela no ambiente escuro, depois a gente coloca, às vezes, uma maçã, uma laranja, todo mundo fica observando, né, mas tentando buscar, tirar os estímulos externos. E eu gosto muito de que o objeto a gente vai concentrar a nossa atenção, eu gosto muito que seja a respiração. Inspira, segura, solta, segura, né? Às vezes 4 tempos é muito interessante, que você fica totalmente concentrado, que é esse passo do Dharana, você fica concentrado em algo, e esse algo é a tua própria respiração. Isso te ajuda muito a você não trazer pensamentos de uma coisa que tem que resolver amanhã, ou trouxe para a meditação problemas. Tá? Aí pode chegar no 7º passo, que é o Dhyana, que daí você chega no momento, e isso aqui, realmente, por experiência própria, eu digo que eu tenho momentos de Dhyana, né, de contemplação, que a mente, ela se estabelece no objeto sem esforço. Então, muitas vezes eu me pego, antes de chegar no Dhyana, né, no Dharana, concentrado totalmente na minha respiração, e chega um momento que eu digo, nossa, eu não preciso nem fazer esforço para evitar pensamentos externos, ou alguma coisa, ou algum corpo reclamando, braço, perna, porque está na posição por muito tempo. Então, eu tenho, acho que, algumas chispas, eu chamo isso, né, chispas de contemplação, e você fica naquele estado, sentado, ajoelhado, ou de pé, que você não tem por que reclamar, não tem nenhuma dor, não tem nenhum pensamento, nenhuma emoção te incomodando. E você está ali contemplando a respiração, já não é mais um controle, você transcendeu o controle e o domínio. Você contempla, você é a respiração. Então, esse estado de dhyana, de contemplação, a gente, além de ser o objeto, a gente, digamos assim, vive fora de outros elementos que a gente está meio que amarrado. Isso é uma espécie de libertação. E quanto mais a gente pratica, mais isso se torna constante, mais tempo de sensações, vamos dizer assim, livres, nós vamos tendo nesse mundo caótico, nesse universo do caos aí, da dor e sofrimento. Até que o Patanjali dizia, o caminho do yoga é você atingir o samadhi, tá? Esse estado de presença, mas é um estado de presença no ser, nessa consciência da alma, além do mundo manifestado, além dos 2 universos paralelos que o Elan fala, além da espiritualidade errática que foi criada dentro desse universo. Então, parece que a gente acessa pelo samadhi, talvez aquilo que se compara com o nirvana, que o Buda também falava. Então, tudo vai, essas coisas, o samadhi, na verdade, ele é um estado em que você está além dos pensamentos, além das memórias que você tem, além dos medos, além de todos os desejos, obviamente, além de todas as emoções mundanas. Quando você se desligou de tudo isso, transcendeu, você chegou no samadhi, tá? E eu não sei dizer como é que é isso, né? Na minha bolinha, né, pequenininha aqui ainda, eu acredito que eu tenho que trabalhar a meditação e o yoga por vidas e vidas. Alguns falam que precisa ter 150 milhões de respirações profundas para você chegar, né? E eu fiz os cálculos aí, numa vida não é assim, você tem que parar, meditar. Então, de grão em grão, a galinha enche o papo. Se você está fazendo meditação hoje, saiba que é um processo somativo. É melhor não parar. Segue, segue, segue. Os resultados vêm. Um dia chega alguma coisa, poxa, hoje senti algo que eu não esperava. Passou 10 anos, a mesma prática, a mesma forma. Às vezes a gente muda a postura, a respiração, em vez de ser de 3 tempos, faz de 4 tempos, 5 tempos. Sabe, a gente varia muito nisso. O estado de purificação também, troca alimento, busca uma água melhor. A questão do yama, você se coloca em testes mais profundos. Olha, eu vou hoje, ou esse mês, ou esse ano, eu vou enfrentar meus maiores medos. Vou ir atrás disso, para não agir com violência, não agir com desonestidade. E isso vai somando, somando, somando ao longo das nossas existências. Quem sabe todos nós chegamos um dia naquilo que são
acredito, né, como super-humanos, aqueles que vão poder, além de ter o controle sobre si mesmo, além de acessar os mundos espirituais mais elevados, nós moldarmos a realidade. A gente está moldando a nossa realidade, mas não com arte. Para moldar a nossa realidade com a arte, é fundamental ter a meditação.